A nossa primeira questão diz o seguinte: o Brasil possui a maior reserva mundial de recursos hídricos do mundo, em razão de estar localizado em seu território uma das maiores redes hidrográficas do planeta. Entretanto, a escassez de água poderá vir a ser um dos grandes problemas nacionais em decorrência de quê? Eu já tenho dito para o meu aluno que o Brasil ele tem uma riqueza do seu lençol externo, né? Da nossa reserva externa e do seu lençol freático. O Brasil hoje tem a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos o aquífero Guarani, também chamado de aquífero do Mercosul, que é o maior lençol subterrâneo de água doce do planeta. Mas o grande problema do Brasil hoje é a questão do uso. Então, nós brasileiros não temos, assim, uma cultura para preservar aquilo que temos e aquilo que a gente tem de melhor. Veja bem, então, o uso irregular, a gente já sabe que o nosso recurso hídrico hoje, a água, por exemplo, que é uma questão mundial, o Brasil tem hoje, o maior consumo de energia vem de quê? Da água. Nós sabemos que as nossas hidrelétricas são responsáveis pelo maior potencial de uso da energia aqui nesse país. Então nós temos um grande aproveitamento em termos de consumo de água para a geração de energia e, por outro lado, nós não temos tido o cuidado necessário devido de preservar esses recursos. Então, a primeira alternativa, ela diz o seguinte: o assoreamento dos rios em virtude das constantes irregularidades das precipitações pluviométricas. Veja bem, o que é assoreamento? Assoreamento, na verdade, é um processo decorrente de quê? Do desmatamento da margem do rio, tirando aquela vegetação original, e aí vai promover o que nós chamamos de quê? De sedimentação excessiva do leito dos rios. Concomitante, esse rio ele vai perdendo a sua capacidade de profundidade. Se gera capacidade de profundidade, vai gerar também os alagamentos. Então, na verdade, o assoreamento é um processo não relacionado a esse problema nacional excessivo. É um problema? É. Grave? Não. Porque nem todos os rios, né, estão assoreados. A gente sabe que vários e vários rios da hidrografia brasileira ainda se localizam em regiões consideradas naturais. Vamos aí à questão, a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: processo intensivo de represamento das bacias em função da agricultura irrigada. Olha, ter condições de ter agricultura irrigada, de ter represamento, nós temos, mas nesse exato momento, até o presente, a gente não tem tido um represamento eficiente ou quantitativo. O grande problema hoje, que o Brasil, na verdade, recentes, é de um projeto, até mesmo estatal, voltado para o represamento que poderiam gerar o quê? Irrigação, que poderiam gerar o quê? Aumento da agricultura, principalmente a agricultura de alimentação, mas até esse momento a gente sabe que o Estado brasileiro tem agido negativamente nesse sentido. Vamos à alternativa C. Atenção, Tatiana Michele, preste atenção. Pessoal aí de Ceará-Mirim ligado aí na gente. Uso intensivo dos recursos hídricos associado ao desperdício e à poluição. Eu acabaram de falar o seguinte: o Brasil tem aproveitado muito, mas tem aproveitado muito os recursos hídricos para a geração de energia, certo? Então nós temos hoje a maior fonte de energia, como eu acabei de dizer, é proveniente exatamente da energia, obviamente, hidrelétrica. Como nós temos utilizado? Claro, lógico, é evidente que temos utilizado com a construção de quê? De grandes hidrelétricas. Lembrem sobre a questão do aproveitamento hidrelétrico. A Bacia do Paraná, ela detém hoje o maior potencial instalado de energia. Preste atenção. A Bacia do Paraná detém hoje o maior potencial instalado. A Bacia Amazônica, ela detém o maior potencial disponível. Atenção, turma do ensino médio de Salesiano. E a Bacia do São Francisco tem hoje um grande número de hidrelétrica instalada. Até o presente momento, a Bacia do Paraná tem a maior hidrelétrica do planeta, que é a Binacional de Itaipu. E vamos à quarta alternativa.
A quarta alternativa, ela diz o seguinte: uso predatório da água, devido ao crescimento das atividades comerciais e de serviços. Na verdade, preste bem atenção. Como eu já falava em duas grandes características da nossa hidrografia, que é exatamente o uso intensivo dos recursos hídricos e a questão do uso não sustentável. Como você pode ver na letra C, dizia o seguinte: uso intensivo dos recursos hídricos associado ao desperdício e à poluição. Professor JC, mas como é que se dá esse uso da água no Brasil? O brasileiro confia muito que tem um recurso hídrico em excesso, em abundância, e, na verdade, ele tem usado de maneira não sustentável. Ele não tem pensado, obviamente, na questão das gerações futuras, né? Ele não tem pensado exatamente no comprometimento, obviamente, que o meio ambiente sofre para o futuro. Então, nessa questão, na número 1, a alternativa seria, obviamente, a letra C. Por quê? Nós temos um intensivo uso, um uso muito intenso e, obviamente, a poluição que se dá principalmente nos rios que cortam regiões industrializadas. Nós temos hoje o Rio Tietê, um dos mais poluídos do mundo. Nós temos o Rio Paraná, que o índice de poluição começa, obviamente, a preocupar. Aqui mesmo em Natal, o nosso Rio Potengi. Pode ser uma das questões da próxima prova, a questão da poluição do Rio Potengi. Recentemente, vocês que moram em Natal, né, principalmente vocês que vêm da Zona Norte para o centro, Zona Sul, todos os dias, que passam naquele belo cartão postal ali na Ponte de Igapó, vocês foram testemunhas, através da imprensa, né, esse acidente ecológico que aconteceu há alguns meses atrás, cerca de 1 a 2 meses atrás, quando 40 toneladas de peixes desapareceram em função do uso irresponsável da margem desse rio, principalmente pela atividade tida como carcinicultura, ou seja, criação de camarão em cativeiro. A próxima questão